Saudações. Estes vídeos poderão ser úteis. Permitem um contacto mais direto com a matéria. Permitem pausar e rever, mas não dispensam o aconselhamento com os professores, pois poderão conter erros que, se encontrarem, agradeço que comuniquem. Além disso, em lógica, por vezes, há maneiras diferentes de dizer e de fazer. Se for o caso, têm também a opção de retirar o som. Round 1. Nos vídeos anteriores, analisamos 2 procedimentos para chegar a saber se um argumento é válido. O uso de tabelas de verdade aplicado a argumentos e a demonstração de argumentos efetuando uma prova formal, também designada por prova direta. Além de podermos usar estes 2 métodos, podemos ainda usar o método da prova condicional e o método de prova por redução ao absurdo, também designado por prova indireta, para testarmos a validade de argumentos. No vídeo de hoje vamos analisar o método de prova condicional. O método de prova condicional é muito semelhante ao método de prova formal, contendo, no entanto, algumas particularidades que os distinguem. A primeira diferença e aquela que nos permite saber se podemos utilizar o método de prova condicional consiste no facto de que, para utilizarmos este método, temos que ter um condicional na conclusão do argumento. A conclusão do argumento tem de ser uma expressão do tipo se, então. Poderá conter outros operadores lógicos, mas o operador lógico principal tem de ser um condicional. Na prova formal não temos esta exigência. Podemos demonstrar argumentos em cuja conclusão não temos um condicional e também argumentos com condicional. O método de prova condicional justifica-se, pois permite indagar acerca da validade de argumentos recorrendo a hipóteses. Tem um funcionamento do tipo: no caso de tal facto se verificar, o argumento é válido. Mas, como veremos adiante, sendo a conclusão do argumento obrigatoriamente um condicional, não necessita que o facto realmente ocorra para demonstrar que a conclusão do argumento é uma consequência lógica das premissas. Analisemos então o argumento. Na primeira e única premissa, temos o condicional se P, então Q. Nas premissas não há a obrigatoriedade de ter condicionais. Podemos ter fórmulas sem condicional. E na conclusão do argumento temos o condicional se não Q, então não P. Como veremos no decorrer deste vídeo, a regra de prova condicional tem esta forma. Utilizamos as letras gregas alfa e beta para simbolizar as proposições. Na primeira premissa, temos, portanto, se P, então Q. Escrevemos na linha 1 da demonstração e indicamos que é uma premissa. A prova condicional obedece aos mesmos critérios
da prova formal, usando também todas as regras de inferência e de equivalência que aplicamos na prova formal. Mas, como dissemos anteriormente, aqui estamos diante de uma demonstração que se socorre de hipóteses. Ao contrário da prova formal, em que manipulamos as premissas fornecidas no enunciado, obtendo novas fórmulas, até provarmos a expressão que temos na conclusão, sem contudo fazermos uso dessa expressão durante a prova. Na prova condicional, vamos supor como hipótese o antecedente do condicional que temos na conclusão, podendo também manipular as premissas do argumento. Na linha 2 da demonstração, vamos iniciar um raciocínio hipotético do tipo: se, na hipótese de tal facto se verificar, será que consigo chegar a tal outro facto, partindo deste. Vamos construir um raciocínio que parte da hipótese. Vamos tentar provar que é possível derivar a partir da hipótese, simbolizada na regra pela letra alfa, o facto beta. Como é um raciocínio hipotético, dentro do contexto geral do argumento, vamos delinear um campo específico só para este raciocínio, quase que diria fictício. No fundo, um raciocínio experimental. Vamos ver se isto é possível. Na linha 2 da prova, vamos, portanto, traçar uma linha vertical que será o espaço em que decorre este nosso raciocínio fictício. O início da linha vertical que traçamos significa o ponto em que supusemos a hipótese, em que dissemos: imaginemos que este facto ocorre de verdade. Vamos escrever não que, indicando que é uma hipótese. Quando escrevemos não que, o antecedente do condicional que temos na conclusão, pretendemos saber se, no caso de não que se verificar no contexto geral do argumento, seria possível obter não P, o consequente que temos na conclusão. Seria possível derivar não P partindo de não Q. Se pensarmos no funcionamento dos computadores, a premissa que temos na linha 1 da prova é um facto já validado, algo real. Com o raciocínio fictício, vamos testar as possibilidades do facto já validado, até onde é possível chegar com o facto já validado. Caso se verifiquem determinadas condições, será que a conclusão do argumento decorre logicamente do facto já validado. Haverá a possibilidade de gerar uma estrutura cujo encadeamento nos permita estabelecer uma conexão lógica entre a premissa e a conclusão. Se o que se pretende é estabelecer essa conexão, então algo do facto validado terá de se ligar ao raciocínio fictício, testando a sua permeabilidade. Como se fizéssemos uma ligação entre circuitos elétricos complexos. Numa fase experimental, verificamos se todas as ligações foram efetuadas de acordo com as leis da física que regem o manuseio da eletricidade. E só no fim
Depois de termos essa certeza, permitimos que a corrente elétrica seja induzida entre os circuitos. Portanto, vamos imaginar que no argumento com a premissa se P, então Q, foi confirmado não Q. Nesta fase, o nosso objetivo é chegar a não P. Então, o que é que podemos fazer? Obviamente, vamos aplicar a regra de inferência modus tollens à linha 1 e à linha 2. Assim, se P, então Q, da linha 1 da prova, está na posição em que temos a primeira premissa da regra. Não Q, da linha 2 da prova, está na posição em que temos a segunda premissa da regra. E podemos concluir não P, que está na posição em que temos a conclusão na regra. Escrevemos então na linha 3 da prova, indicamos as linhas 1 e 2 como sendo as linhas que permitem dar este passo. E justificamos este passo com a regra de inferência modus tollens. Neste momento, o que estamos a dizer é que num argumento com a premissa se P, então Q, se por acaso ocorresse não Q, seria possível derivar não P. Então, atingimos o objetivo que nos propusemos quando supusemos a hipótese não Q. Não faz sentido prolongar este raciocínio fictício. Vamos descartar a hipótese. Bom, era uma hipótese. Não podia ser validada como algo concreto, real. E como é que o fazemos? Simplesmente dando por terminado este raciocínio fictício. Mas podemos validar como real o facto de que é possível derivar não P partindo de não Q, tendo como base o contexto geral do argumento. Introduzimos um condicional e resolvemos a questão. Observem a regra. A regra diz que, partindo da hipótese alfa, se conseguirmos efetuar uma derivação que nos permita chegar a beta, então provamos que alfa implica beta. Assim, na linha 4 da prova, podemos escrever o condicional se não Q, então não P. Reparem que este condicional já é escrito fora do âmbito da hipótese. Este condicional está validado de forma concreta, no contexto geral do argumento, precisamente porque é um condicional. Enquanto que a hipótese não tem um substrato que a valide, o condicional a que chegamos na linha 4, pelo contrário, tem uma evidência que o valida, pois resulta de uma construção hipotética que o demonstra em articulação com a premissa do argumento. Os condicionais, por natureza, são formulações válidas simplesmente por indicarem a possibilidade de certos factos poderem ocorrer. Round 3. Olhando agora para o enunciado do argumento, no topo do quadro, observem. Aqui estamos a dizer que, tendo como referência a premissa se P, então Q, há pelo menos uma interpretação em que podemos provar o condicional se não Q, então não P.
como sendo sua consequência lógica. E, portanto, o argumento é válido. Voltando à regra, quando, partindo de uma proposição, conseguimos derivar outra proposição, dizemos que a primeira implica na segunda. A linha vertical que marcamos, como âmbito da hipótese, simboliza uma derivação que nos permite extrair uma implicação, um condicional. Portanto, na linha 4 da prova, escrevemos o condicional se não Q, então não P. Indicamos o raciocínio que vai da linha 2 à linha 3, como sendo o raciocínio que permite dar este passo. E justificamos este passo com a regra de prova condicional. Para finalizar, resta-nos referir que, quando uma hipótese é descartada, as fórmulas contidas no seu âmbito não podem voltar a ser utilizadas. No próximo vídeo, vamos continuar a analisar a prova condicional. Até lá, saudações! You win.